né? Mas antes de entrar, nós vamos entrar bem mais adiante em Efésios 6. Nós queremos iniciar falando sobre o que não é a guerra espiritual. Vamos procurar ser sucinto, não é nossa intenção aqui ficar fazendo críticas aos demais. Nossa atenção é divertir os irmãos para que a gente não esteja entrando em qualquer proclamação que aparece, né? Então, eu queria falar de duas coisas só apenas. O primeiro, o grande problema comum nessa questão, quando a igreja evangélica, principalmente, se envolve com batalha espiritual, com guerra espiritual, é aquela ideia de se envolver pessoalmente no ambiente onde a guerra acontece, né? Nós sabemos que essa guerra envolve principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, né? E envolve também anjos, mas alguns começam a crer que então a gente tem que entrar lá onde eles estão guerreando e entrar lá e fazer uma presença pessoal naquele ambiente. Daí surgem práticas do tipo que a gente tem que conhecer os nomes, né, de cada principado que está governando em cada cidade, e que a gente tem também, assim, a gente é orientado que a gente tem que a gente precisa ir lá e botar o dedo na cara desses principados e anular a atuação deles sobre as cidades, né? Ou sobre determinado bairro, determinada região, ou determinado local. E por que nós estamos dizendo que isso não é a batalha, a guerra espiritual para a qual o Senhor nos convoca? É simples demais. Nunca vimos nenhum profeta, nunca vimos Jesus, nunca vimos os apóstolos com esse tipo de comportamento e com esse tipo de ação. Na verdade, a gente deve falar com demônios, a gente só vê na Bíblia, a gente só vê Jesus e os apóstolos falando para os demônios, diretamente com eles, quando ocorre possessão sobre uma pessoa. A pessoa está sob o domínio de uma entidade espiritual exterior. Então, você tem que falar com essa entidade espiritual, expulsar ela do corpo da pessoa. Mas essa é a única situação em que se deve ficar falando com o diabo, a menos que o diabo apareça, ele venha. Não que você vai no lugar onde ele está, mas o diabo apareceu para Jesus no deserto. Então, Jesus falou com ele e disse, arreda de mim, sai daqui, vai-te embora, né? Mas e Jesus respondeu a ele com as armas, as armas que nós vemos, que nós somos instruídos a usar, são as mesmas armas que Jesus usou, tá? Então, não estou dizendo que a gente, então, não pode ver alguma coisa do mundo espiritual. Deus pode dar uma visão, você pode ver os anjos que outros não estão vendo, você pode ter alguma visão de algo que está acontecendo no mundo espiritual. Mas aí é uma iniciativa de Deus que te deu aquela visão. Tá? Você está buscando a Deus em oração, em jejum, e Deus pode dar uma visão do mundo espiritual. Mas você não vai ali para ficar dando ordens e para batalhar ali dentro. Isso não tem, essa parte aqui não tem. Tá?